Oi, gente, então o webinário de hoje é sobre o livro Como Clarear a Pele, de maneira fácil e natural. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês, tá? Estou muito feliz que você está aqui comigo hoje, tá? Tivemos mais de 200 inscritos e mais de 100 perguntas prévias. Bom, o webinário de hoje vai ter os seguintes tópicos. Vou falar um pouquinho da minha história, rapidinho. Visão geral do livro Como Clarear a Pele, respostas às perguntas enviadas previamente e no final eu tenho uma surpresinha para você, tá? Então fique ligada até o fim, tá? Essa é minha família, sou eu ali, a nossa filha Naomi, meu marido Luiz e também o nosso cachorro Joey. Bom, eu me formei em engenharia elétrica e eletrônica e telecomunicações na Federal de Curitiba. E atuei na área de telecomunicações por vários anos. Eu amo esse setor. E paralelamente ao meu trabalho de engenheira, né, comecei a fazer traduções de manuais técnicos, porque eu conhecia idiomas e a área técnica e tinha uma carência de profissionais nessa área. Eu aprendi e trabalhei em alemão, inglês, italiano e outros idiomas menores. E eu morei na Alemanha, Itália, Japão e agora eu moro no Brasil. O meu marido Luiz também fez engenharia elétrica, ele é mestre em ciência da computação e também especialista em marketing na internet, além de ser autor de vários livros em inglês e português, principalmente no setor de autoajuda. E ele escreveu um livro também que você deve ter recebido como brinde, Segredos de Beleza da Mulher Brasileira. Tá? A Naomi, a nossa filha, tem 16 anos, é estudante do terceiro ano do ensino médio, ela nasceu na Itália quando morávamos lá, e ela domina perfeitamente o inglês e o português. O Joey, nosso cachorro, o Golden Retriever, ele é o nosso filho adotivo. Ele tem 6 anos e é muito alegre, muito dócil. E para quem viu, ele participou de alguns vídeos comigo, certo? Bem, aos 35 anos eu fiquei grávida. Tchan, pode fazer as contas então, né? Daí o que aconteceu? Manchas, principalmente no rosto. Tá? Que tristeza, né? Baixa autoestima, vergonha. Gente, não é muito fácil, né? E você também se sente mal ver suas manchas? Pois é. Aí eu comecei a usar, assim, testar vários cremes. Eu fiz tratamento a laser, alguns ácidos. Olha, resultado zero. Perda de dinheiro e tempo. A maior parte deles. Até que um cremezinho lá que eu passei, nossa, parece que deu resultado. Algum resultado. Yes! Uau! É isso mesmo. Aí comecei a pesquisar, ler livros em outros idiomas, principalmente, né? Que a bibliografia é maior. Aí pesquisa na internet. Bom, o que eu comecei a perceber? Que eu quero ser linda, né? Você também quer ser linda, não é mesmo? Que já gastei muito tempo e dinheiro. E será que tem alguma solução diferente? Sim, substâncias naturais que eu mesma controlo. Gente, olha só, isso que eu descobri. Porque substâncias químicas, olha, eu já tive aquela experiência que eu falei com creme, aliás, um creme só, tá? Que era a base de hidroquinona, que é uma substância química, e eu tive, assim, nas primeiras 2 semanas, dá pra se dizer, as minhas manchas clarearam, mas logo em seguida, gente, assim, questão de 2 semanas, no máximo, nem me lembro direito, mas era no máximo 2 semanas, eu tava com manchas enormes, maiores do que eu tinha e mais escuras. E daí eu percebi que era justamente onde tinha passado o creme. Então eu falei, puxa vida, substâncias químicas, jamais, né? Bom, daí comecei a compartilhar com as minhas amigas meus resultados negativos e também, principalmente, os resultados positivos. E elas me deram uma sugestão e acabei criando um blog, tá, que se chama Bonita para Sempre, em 2012, para poder compartilhar essas minhas experiências, principalmente as experiências positivas, claro, para poder passar isso para as mais pessoas, né? Não só para as minhas amigas próximas. Aí veio a ideia de criar o livro Como Clarear a Pele, colocando essas substâncias clareadoras, que foi lançado em 2012 e até agora já tem milhares de cópias vendidas e muitas pessoas estão agradecidas por ter mostrado esse método para elas, né? E se você ainda não tem esse livro, clique no botão agora à esquerda para comprar, porque
Hoje nós temos uma promoção especial para você que está participando do webinário, tá? E outra coisa, acho que dá para parcelar também, hein? Ó, parcelamento até 6 vezes, falou? Bom, e o que o livro Como Clarear a Pele aborda? Lógico, como eu falei, substâncias naturais, né? Por quê? Porque elas vêm da natureza. Melhor que isso não há, né? E quais são os clareadores naturais? Com certeza você já deve ter ouvido falar em vários deles aqui. Pepino, tá? Quem não conhece o pepino, até para clarear olheiras, né? Que é aquelas rodelas que a gente põe no olho, para desinchar o olho, sei lá o que mais, né? Limão, para clarear a pele, só tomar cuidado com o sol, né? Porque pode manchar. Leite de soja, olha, antiga leite de soja. Papaya, praticamente verde, né? Não madura, né? Batata, olha só, batata é bom para tudo também, né? Camomila para clarear a pele, também os cabelos, né? Quem já não usou, né? Papai, olha, até papai aqui, papaya verde, a papaina, né? Que contém nela, faz como chama, estrutura, quebrar a estrutura da proteína, né? Por isso que até a carne fica macia, né? Que mãe que já não fez, a minha mãe faz isso até hoje. Ela amacia a carne com pedaços de mamão verde. Olha só. Então, assim, em todo caso, eu vou falar também dos clareadores químicos, né? Para você ter uma ideia, né? Do que existe, tá? Hidroquinona. Como eu te falei, olha, hidroquinona foi o que eu usei, tá? Portanto, não recomendo. Porque eu já tive experiência ruim. Quem quiser usar, pode usar, né? Mas eu não recomendo. Não assino embaixo, tá? Hidroquinona é um inibidor da tirosinase, a enzima da síntese da melanina, né? Melanina que dá cor à pele, tá? Em 1970 ela foi proibida na Nigéria, né? Lá na Nigéria tem pessoas de pele bem escura e eles tiveram problemas graves, tá? De consequências graves, não sei exatamente, também não é aqui o intuito, né? Tá. Em 2002 foi proibida na Europa, Japão, Estados Unidos, que são aqui os países da cosmetologia, né? A gente vê os cosméticos bastante, né, desses países. E o Brasil ainda está liberado, tanto que você pode ir à farmácia e comprar um creme à base de hidroquinona, numa boa, né? A hidroquinona, ela pode provocar, não estou dizendo que vai, né? Pode provocar ocronose exógena, que é o escurecimento, que eu acho que foi o meu caso, tá? Porque realmente, olha, escurecer as minhas bochechas. E ela pode destruir os melanócitos. Melanócitos são as células que produzem melanina. E daí, o DNA e o RNA ficam expostos à radiação, tá? Estando expostos à radiação, sofrem mutações. E essas mutações podem levar a melanoma, que são câncer de pele, tá? Então, muito cuidado ao usar hidroquinona. Olha, realmente eu não recomendo. Eu tive uma experiência ruim, como já disse. Tem gente que usa. Olha, talvez assim, em concentrações muito baixas, elas não fazem muito efeito. Mas pelo que eu entendi, o creme que eu usei, que ainda é amplamente vendido aqui no Brasil, acho que na época paguei R$50, era assim, era um creme barato, tá? E dizia que dava resultado. Realmente eu vi que a concentração de hidroquinona era maior nesse produto do que em outros. E realmente tive problemas, né? Bom, vamos saborear um pouquinho os tipos de manchas que existem. Melasma, que era o meu caso, tá? Olha só, que horrível, né? Devido ao quê? Mudanças hormonais. Então já começa até na adolescência, né? Que quem toma anticoncepcional pode ter melasma, né? Devido a mudanças hormonais. Na gravidez, que foi o meu caso. Ou pessoas que fazem reposição hormonal, né? Quando já chega próxima à menopausa, os médicos aconselham a fazer reposição hormonal. Olha, eu tenho amigas que fazem reposição hormonal e até encontrei uma amiga esses dias aí, tá? Claro, não vou dizer o nome dela, né? Por privacidade. Eu vi que ela tem manchas, faz 2 anos que ela faz reposição, ela disse que ela está bem, que melhorou aqueles calorões e tudo. Mas eu percebi que ela tá com manchas no rosto, manchas que ela não tinha antes. Então, gente, eu não sei, é trocar serviço por meia dúzia. E também a reposição hormonal tem... bom, isso aí é um assunto que eu vou falar em outra situação, né?
que não é uma coisa muito boa para a sua saúde no futuro, né? Ele pode provocar outro tipo de doença, tá? Doenças muito mais graves que o melasma. Bom, também existe o fator genético, né? Imagino que seja um pouco menos. Algumas pessoas que têm doenças da tireoide também podem ter melasma. A exposição excessiva ao sol também pode levar ao melasma, e também, obviamente, que piora o quadro, né? Quando você já tem melasma. E ela pode ser superficial, na epiderme, ou mais profunda, né? Que é na derme. Existem também as sardas, né? Que são bonitinhas, não são? Só é fator genético, né? Muitas vezes, a maior parte das vezes é fator genético. Ou exposição excessiva ao sol, conheço gente também que toma assim sol demais, aí depois logo fica com um monte de sarda, sabe? Bom, não é o meu caso, mas eu conheço gente assim. Ele tem que tomar cuidado porque essas sardas podem se converter em melanoma, né? Que é o câncer de pele, tá? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. E o que funciona para melasma funciona para sardas, tá? Em termos de poções que eu cito no livro, tá? Bom, existem também as manchas de idade. Então, quando começa já, né, naquela fase dos bastante entas, né? Começam a aparecer algumas manchas, né, que vocês estão vendo ali. Obviamente, se você tiver manchas com contornos mais definidos, mais simétricos, assim, é bom procurar um médico, porque pode não se tratar apenas de uma mancha de idade, né? Então, você tem que ver daí com o dermatologista para ver se realmente é mancha de idade ou outra coisa. Então, na verdade, manchas são causadas pelo sol ao longo dos anos. É mais comum em idosos, né, devido a esse fator. E as áreas mais afetadas são as áreas expostas, tipo o rosto, o dorso das mãos, o colo, os ombros. Essas são as partes que mais afetam, né? São mais afetadas. Então, assim, as mãos também, né? Não esqueça de passar um protetor, um bloqueador solar no dorso das mãos, tá? Ou existe também a hiperpigmentação, que é causada por exposição solar. Claro que a exposição solar também piora o quadro quando você tem cicatriz de acne, trauma, alguma alergia, picadas de insetos, né? Bom, vamos tratar então de alguns métodos de clareamento. Tem um método é ruim de falar, né? Que é o que? Abacaxi, abóbora e papaya. Bom, esses daí combinados, tá? Tem a receita ali no livro. Eles são bons esse método é bom para toda a pele, não em pontos específicos. Se bem que também, se for uma área grande, até você pode usar assim. Existe o método da camomila, que junta camomila e mel, tá? Também serve para toda a pele, não para pontos específicos. E daí tem um clareador natural mágico, né? O que é esse clareador? Que vai batata, né? A batata, assim, com limão, mais o leite em pó, o mel e óleo de amêndoas, que também serve para uma área grande, né? Tá? Existe também o leite de Cleópatra. Cleópatra linda, né? Quer dizer, a história conta que era linda. Ela usava o que? Leite, acho que era leite de cabra, se não me engano, hein? Mas tá, leite, mel, bicarbonato de sódio e sal. Também para toda a pele, não em pontos específicos. Tudo isso aí, todos esses métodos aí estão no livro, certo? Com as proporções corretas, né? E para clareamento, então, de áreas específicas do corpo, o livro cita, então, para rosto, pescoço e colo, para clarear olheiras, para um clareamento geral, para peito e braços, para axilas e virilhas. Acho que virilhas dessa forma não está citada, mas você usa para axila, o mesmo você usa para virilha também. Costas e barriga, pernas e nádegas, pés e amplificadores de clareamento, dependendo da região. Então você pode amplificar esse clareamento. Tem umas partes que você não consegue porque o método não dá certo, né? Por causa da área. Queria saber qual tipo de mancha que você tem, quais métodos você já usou e qual o resultado obtido. Tá? Então você deixa aí o seu comentário aqui embaixo, escreva o que você quiser, sugestões até, tá bom? Qualquer coisa vale. Bom, algumas clientes então fizeram perguntas antes do webinário. Vou tentar responder algumas aqui, tá? Não vou conseguir responder todas, já vou dizer logo, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã, não vamos terminar, né? São perguntas de vários clientes. Vamos lá.
Por exemplo, vamos lá da Patrícia. A Patrícia pergunta: gostaria de ver fotos e relatos do antes e depois de pessoas que tiveram melasma e fizeram tratamento. Qual das receitas e se era realmente um melasma difícil de sair? Oi, Patrícia. Nós não temos fotos de antes e depois porque a gente nunca tinha pensado em pedir fotos de antes e depois. Ainda mais que a coisa começou assim como conselho, de amiga para amiga, né? Então agora vamos começar a solicitar fotos, ok? Então bom, no meu caso, por exemplo, eu usei várias receitas para o meu melasma, não naturais primeiro, né, com cremes e laser, como eu já disse. E, nossa, e laser foi uma coisa que eu paguei caro e não vi absolutamente resultado, nada, não mudou nada. Então fiquei muito decepcionada, doeu no meu bolso, né. Bom, aí eu optei por soluções naturais, né. E no livro eu citei várias soluções. E eu usei bastante a papaína, a minha pele aceitou bem a papaína, tive bons resultados mesmo. Então depende muito da sua pele, tá? Você experimente o que você acha que vai dar certo ou passa para o outro. E assim você vai chegar num produto que fala, poxa, olha, minha pele responde bem a essa substância, tá? Bom, a Mônica pergunta: eu fiz durante 6 meses o tratamento porque estava tentando clarear meu melasma, mas não obtive qualquer resultado. Minha dúvida seria a respeito disso. Olha, Mônica, você tem que ver o que aconteceu. Assim, primeiro, acho que a profundidade do seu melasma era maior, né? Era na derme e bem mais antiga. Então, o que eu recomendo também é uma poção. Você passa por 2, 3 semanas e às vezes você chega num platô, né, ou não tem resultado, aí você passa para o outro. Mas antes de você aplicar a poção, faça uma esfoliação, tá, que daí a pele absorve mais. Então limpe bem a pele, faça uma esfoliação, se a sua pele não for muito fina, né, e vá fazendo. Então, assim, você foi adquirindo, né, sei lá, por mais tempo, então você tem que ver que ela pode demorar um pouquinho mais de tempo, né? Depende um pouco da profundidade também, né? Mas você tem que testar e ver, tá? E assim, ser persistente, consistente, tem que estar lá sempre, todos os dias fazendo isso, tá? Para ter algum resultado, ok? A Giovana pergunta: mandei fazer as cápsulas de niacinamida e usei algumas vezes e acredito que deu uma clareada no melasma, mas depois, na continuação do uso, o local começou a ficar vermelho por até uns 3 dias. Parei de usar. Essa semana tentei de novo, mas ficou novamente vermelho. Eu uso dissolvendo meia cápsula num pouquinho de água filtrada e passo só em cima da mancha. O que você acha? Acho que você está certa. Assim, tipo, se fica vermelho é porque a sua pele ou está muito fina já, tá? Então ela está irritando mais facilmente, né? Realmente, se ela clareou é porque a sua pele aceitou e clareou. Aí ela começou a ficar muito fina. Então, assim, quando você faz o processo de clareamento, você está agredindo um pouco a sua pele, tá? Tem um grau de agressão maior ou menor, mas então você, de certa forma, está agredindo a sua pele, né? Então ela pode ficar mais fina e qualquer coisa que você fizer ela fica vermelha. Então dá um tempo, né? Passa só um hidratante, né? Vai dando um tempo para ela se recuperar, né? Eu acho que umas 2, 3 semanas, assim, imagino que já consiga ficar um pouquinho mais grossa, né? Às vezes demora um pouco mais, depende muito da pessoa também. Mas o fato de você dissolver também é melhor daí, tá? Quando você for começar a usar de novo, você dilui, né? Um pouco mais. Tá? Não faz uma concentração tão forte, tá bom? E passa só em cima da mancha mesmo. Eu normalmente sempre passei só em cima da mancha. O laser também, quando foi aplicado, me lembro, ela passou apenas em cima da mancha. Era só, assim, bem pontual mesmo, tá? Não é na pele toda, né? Bom, a Cristina pergunta aqui: como seguir o tratamento corretamente no caso de pessoas que saem cedo para trabalhar e voltam só no final do dia? Nesse caso é difícil ficar o tempo necessário e fazer 2 vezes ao dia. Concordo com você, na verdade, assim, ó, eu trabalho em casa, né, pelo computador, mas eu mesma só faço 1 vez por dia, por exemplo, só à noite, né? Quando as coisas se acalmam, né, tá? Você toma um banho, faz uma esfoliação, aí passa a poção e fica várias horas, de 2, 3, depende da hora que você vai dormir. Se você fizer isso às 7 horas, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 5 horas você pode ficar com
a poção. Depende se a sua pele aceita bem ou não. Eu já cheguei até a dormir com a poção, não aconteceu nada assim, tipo, não me irritou, tá? Então depende também se sua pele não vai ficar irritada, né? Só tem que tomar cuidado com isso, tá? O ideal é sempre você tirar antes de dormir. Aí tem certeza que você não vai passar a mão na poção e coçar o olho, assim, dormindo sem perceber, tá? Vamos à pergunta da Luciene. Tenho a pele negra e sofro com manchas na pele, principalmente nas pernas desde pequena. Tenho alergias a picadas, principalmente, e sempre que sou picada tenho uma reação alérgica e posteriormente fica manchada. Não só de picadas, mas qualquer machucado que acontecer fica uma mancha escura, mais que o tom da minha perna. Já tentei todos os tratamentos possíveis, inclusive com ácidos. Bom, Luciene, como eu disse, ácidos assim, eu já não sou muito, ácidos, pelo menos esses químicos aí, não sou muito a favor não, que ele realmente pode prejudicar e pode ter um efeito, talvez um efeito favorável, né, positivo ao primeiro momento, mas depois com o tempo ele pode acabar prejudicando mais. Eu não gosto muito não, tá? Eu prefiro sempre ir para as soluções naturais, tá? E aí você faz o seguinte, depois que a sua pele estiver regenerada, por exemplo, você leva uma picada, tá? E a pele estiver sarada, não quando ela estiver assim picada ainda, recém-picada, vai lá e faz um clareamento. Aí vai irritar mais a pele ainda, porque ela já está irritada, né? Sua pele é super sensível a picada, então tá. Depois que ela passar, fica um tempo sem, quer dizer, já passou o efeito da picada, já está cicatrizada, mas ficou com uma hiperpigmentação. Você faz uma esfoliação local, só local, e passa a poção, ok? Aí a poção você escolhe. Eu prefiro sempre ir para uma poção sem as vitaminas nem A, nem K, nem niacinamida. Faz uma poção, por exemplo, eu gosto muito da poção, quando eu vejo, olha, acho que eu tenho uma manchinha ali de novo, né? Aí eu vou lá, faço uma poção de papaya, um papaya assim verde com alguns tracinhos de maduro, né, como eu explico no livro, limão e pepino. Essa é uma solução que você pode deixar uma semana na geladeira, aí passa todos os dias e acho muito bom. Então, dependendo da parte do corpo, você pode passar até 2 vezes por dia, 2, 3 vezes por dia, que não tem problema, né? Depende. No rosto já acho mais complicado, tá? Ainda mais se você sai, né? A não ser que fique em casa. Se ficar em casa, dá pra fazer. Só que, por exemplo, se tá em casa, de repente você sai no quintal, também é ruim, né? Porque daí tem sol, eu já não gosto. Então, eu prefiro fazer só à noite. Vamos lá, Maria Auxiliadora. Olá, gostaria de saber se há algum produto que seja ao mesmo tempo clareador da pele e que contenha protetor solar. Gostaria de saber também se há algum sabonete clareador e que seja para a pele oleosa. Nossa, eu quero tudo em um. Não, mas existe sim, tá? Desculpe a brincadeira aí, Maria Auxiliadora. É o seguinte, existem várias marcas que são cremes clareadores com protetor solar, como La Roche-Posay, Clinique e outros importados. E até o Boticário já descobri que tem. Mas geralmente a concentração de substância clareadora é muito pequena e normalmente você não nota um clareamento evidente, tá? Mas esses cremes evitam o aparecimento de novas manchas. Além disso, a maioria dos cremes prontos contém substâncias químicas clareadoras. Então, já não gosto muito disso também. E sabonetes clareadores existem sim, por exemplo, da Dermomanipulações, que é uma marca nacional, né? Da Vichy, Be White, né? Que chama. O sabonete facial da Clarity, da Tanara Clinique e muitos outros, mas não faço propaganda não, tá? Ainda mais que tem produtos químicos. O meu negócio são substâncias naturais. Olha, gente, só fazendo um parênteses aqui, quando você pega um creme, por exemplo, desses clareadores, aliás, qualquer coisa, qualquer creme, tá, mas pega um creme clareador, daí você vê a bula, os ingredientes. Gente, a maior parte você não entende, certo? Eu não entendo, pelo menos, um monte de coisa que é grego pra mim. Você vai falando, meu Deus do céu, o que eu tô colocando na minha cara, né? Por isso que eu digo, as soluções caseiras, as substâncias naturais, você sabe, eu tô colocando abacaxi, mais limão e aquilo ali, tá? Então você sabe o que tá colocando. Agora, essas outras substâncias químicas aí é difícil dizer, né? Então, muito cuidado, tá? Bom, a Ângela pergunta aqui, como clarear olheiras? Ângela, na página 77 do livro, tá? Eu falo ali como clarear olheiras. E também, se você for no blog Bonita para Sempre, procura lá bonitaparasempre.com.br, né? E lá eu tenho os posts que falam de clareamento de olheiras, tá? Bom, tem uma pergunta aqui sem nome.
Tenho dificuldade em saber pela apostila a sequência de tratamento pelo método. Qual receita é para manhã, noite, etc. Às vezes fico confuso com o tanto de receita. Eu tenho melasma resistente. Até eu fico confusa, né? Às vezes, que assim, às vezes pode estar confuso mesmo, tá? Então, para facilitar, eu diria assim para você: faça a aplicação somente à noite. Esqueça de dia, faça somente à noite, faça todas as noites. Escolha uma poção. Faça no início da noite, né? E tire antes de dormir. Desde que você não tenha alergia a essas substâncias que estão dentro da poção. Então, faz uma experiência antes, né? Numa parte pequena, tá? E seja consistente e persistente. Então, faça sempre e persista. De um dia para o outro você não vai notar, às vezes, tá? Então, né? Não fique procurando coisa. Então, vai fazendo que vai melhorar, ok? Bom, a Patrícia pergunta aqui: gostaria de saber se somente as poções são necessárias para o clareamento das manchas ou se tem mais alguma receita e se é necessário algum remédio oral para ajudar. Oi, Patrícia. Olha, o que você come também é muito importante. Eu nunca recomendo remédio, tá? Porque normalmente não são naturais. Mesmo que fossem naturais, tá? Tem gente que fala assim: isso aqui é um suplemento vitamínico, né? Natural. Mas, gente, se você come todo saudável, né? Muitas frutas, verduras, legumes e alguns grãos e grãos integrais. Gente, então você não precisa de vitamina nenhuma. Você já tem tudo com as plantas. As plantas já a natureza já está te dando tudo. Então você não precisa, desde que você se alimente bem, tá? E o que é o ideal? O ideal, então, que você consuma, como eu já te falei, muita fruta, verdura, legume, pouquíssimo, quase nada de gordura, sal, açúcar, produtos processados, farinha branca, arroz branco, né? Isso aí não faz bem para sua saúde, tá? Nem para sua saúde interna nem externa. Então, assim, essas coisas podem, né, as coisas ruins ou mau hábitos podem propiciar, né, principalmente doenças, né? A gente sabe disso, tá? Então, se você reduzir também bastante o consumo de carne e produtos animais, olha, tenho certeza que todo o seu organismo vai funcionar muito melhor, tá? E assim você consegue também ter um equilíbrio hormonal, né? Então não vai ter alterações hormonais. E não tendo alterações hormonais, você não tem possibilidade de aumentar suas manchas ou de ter manchas, tá? Então, quanto mais saudável você comer, melhor, né? Claro que exercício físico também ajuda. Também tem que fazer exercício físico, né? Não é só comer, né? Comer bem. Bom, a Luiana pergunta: qual o método infalível e eficaz para clarear manchas escuras sem que depois as mesmas voltem com força e como se processa passo a passo? Olha, Luiana, é difícil dizer um método infalível porque o ser humano não é infalível, né? A gente falha, a gente esquece. Esqueci. Eu mesma, olha, vou te contar, eu mesma. Esqueci de passar o bloqueador, eu tô passeando, esqueci, fui um passeio o dia inteiro, esqueci, passei 2 vezes no dia inteiro. Puxa vida, realmente a gente, né, por um motivo ou outro, por estar envolvido com outras coisas, a gente pode acabar esquecendo. Então, o bloqueador é muito importante, não esquecer de passar, idealmente a cada 2 horas. Mas, gente, olha, é difícil, né? Mas seria ideal, tá? Então, e uma pele machucada, tipo assim, eu tive uma acne, tá mais suscetível ainda, né, às radiações solares. Então, tem que passar bloqueador, não tem jeito, tá? E no caso de você estar fazendo tratamento de clareamento, também, por quê? Porque você está machucando a sua pele, você está tirando, né, bastante célula, então ela fica mais fina, você nota que a sua pele fica mais fina, então fica muito mais suscetível. Então você tem que também ficar longe de fontes de calor, não é só sol, mas o fontes de calor, como sauna, churrasqueira, lareira, fogão, carro deixado no sol. Imagine, você entra no carro, aquele bafão, né? Então elas são essenciais também para você não ter um efeito contrário, tá bom? Vamos à próxima pergunta. Juliette: oi, gostaria de saber qual passo devo começar primeiro para começar o tratamento. Bom, você escolhe o que você quer fazer primeiro. Siga a sua intuição, tá? De acordo com a sua pele. Você fala assim, eu quero fazer esse método ABAPA. Então faz o método ABAPA. Quer dizer, às vezes se fala assim, eu não quero ir e comprar niacinamida. Então faz. Eu mesma, às vezes, como eu falei, eu gosto muito da papaina. Então eu faço papaya, limão e pepino. Poxa vida, eu vou ali na esquina, no mercado, comprar essas 3 coisas e deu. Já fiz a minha poção, né? Tá? Maravilhosa. É bem simples daí, tá?
Próxima pergunta, Eliane. Oi Marisa, no seu livro você fala sobre o peeling de Gessner. Eu não conhecia o método, então andei pesquisando sobre o assunto. E nessas pesquisas encontrei uma farmácia muito conceituada que vende o produto em pequenas quantidades, sem prescrição médica. Eu gostei muito da proposta do peeling e gostaria de saber se você acha possível que uma pessoa que não é formada, mas que como você pesquisa muito e possa fazê-lo sozinha em casa. Na minha cidade as clínicas desconhecem o tratamento. Grata. Oi Eliane, o peeling pode ser comprado sim por pessoas que não são especialistas, tipo dermatologistas ou esteticistas, né, aprovados, mas é o seguinte, o que se vende no balcão, sem receita e para qualquer pessoa, possui concentrações muito menores dos ácidos que são contidos nesse peeling, tá? E você pode aplicar sozinho sim, só que tenha muito cuidado com os olhos, ao redor da boca e do nariz, né, tá? Então, passe apenas nas áreas afetadas, leia muito bem a bula, siga a risca. E antes, eu sempre recomendo, deve também estar escrito na bula isso, passar numa pequena área para ver se você é alérgico a algum ingrediente, tá? Outra coisa, ele ainda, apesar de ser com ácidos, né, o peeling, ele não é profundo, obviamente, esse peeling, né, senão não seria vendido assim em farmácia, não teria no balcão, né, para você comprar. Seria aplicado, quando o peeling com ácido é mais profundo, você, aqui pelo menos assim que a gente sabe, tem que ir a um cirurgião plástico. Nem dermatologista não faz, tá? É cirurgião plástico que faz. De com gravidade pode ser, quer dizer, com grave pode ser. E depende muito do caso, tá? Tem um amigo que fez com formol? Não. Qual ácido que usou? Nem me lembro agora. Tá, um desses aí. Fenol? Acho que era isso. E eu pesquisando, por exemplo, eu que sou japonesa não posso fazer isso aí, que não vai dar resultado nenhum, principalmente, resultado nenhum não, pode ser catastrófico inclusive, porque se eu tenho tendência a ter queloide, isso aí é um suicídio, né? Então ia ficar muito pior do que eu tô agora, né? Por exemplo. Então, sabe? Então não é para qualquer um. O tipo laser também. Por que o laser não funcionou, por exemplo, para mim? Na época a minha pele até era mais bronzeada, então assim, quando você tem, até isso aí, o laser é a mesma coisa para depilação a laser, tá? Se você tem uma pele escura, ou você, uma pele branca com pelo branco, com pelo loiro, o efeito do laser para fotodepilação, então, ele não é tão eficaz do que para uma pessoa de pele branca e pelo escuro. Então, pele branca e pele escuro, funciona melhor a depilação a laser. Agora, melasma não, manchas, também é mais ou menos assim, tá? Então, por exemplo, uma pele mais morena com uma mancha, ele não vai funcionar porque o contraste da mancha com a pele não é tão grande quanto uma pessoa com a pele branca com uma mancha. A mancha tem um pouco mancha mais escura, né? Então a mancha tem um contraste muito maior com a pele branca, tá? Do que com a pele um pouco mais escura. Então o laser não funciona para pessoas de pele média para frente, assim. Funciona para quem tem pele branca mesmo, bem branca. Tipo, para mim que eu sou japonesa não funciona. Por isso que aquela época lá, depois que eu descobri, né, que não funcionava, não funcionou por causa disso, por causa desse contraste que não tinha. Só que isso, a dermatologista não me falou e só me vendeu o pacote e ainda queria vender mais não, quem sabe na próxima vai clarear e assim por diante, né? Falei, não, agora já desisto. Fiz 2 aplicações, gastei os tubos, falei, não quero mais. Bom, vamos em frente. A Giovana pergunta... onde eu posso comprar os produtos das poções como vitamina B? Não é necessária receita médica? Oi, Giovana, você acha que está falando da niacinamida, né? Que é a vitamina B3. Em farmácias de manipulação você pode encontrar niacinamida, só que ela não vende isolada, tá? Sobre isso aí eu vou falar daqui a pouco, eu vou mostrar, depois que terminar essas perguntas, eu vou mostrar que muitas pessoas perguntam, né? Como é que eu compro? Porque na farmácia não vende niacinamida. Pura, você não consegue comprar mesmo. Eles têm essa substância, mas eles não podem vender só se for misturado, tá? Mas daí eu explico depois como é que faz para comprar. Maria Conceição pergunta: olá, tenho melasma há mais de 12 anos. Desde minha última gravidez, as manchas só têm aumentado a cada ano. Sou morena e após os 40 notei que a minha pele escureceu muito. Nunca fiz tratamentos para clareamento, mas já usei muitos produtos para manchas.
Tudo que me ensinava eu fazia, mas não via resultado. E quero saber se esse tratamento vai resolver o meu problema. Bom, Maria Conceição, é o seguinte. No meu caso, as substâncias naturais resolveram o meu melasma. Você terá que testar uma poção primeiro, na sua, né? E ficar umas 3 semanas com a mesma poção, aplique todas as noites, faça uma esfoliação antes, tá? Para ver se vai ter resultado. Eu imagino que sim. Só que, então, no seu caso, nem laser não funciona, né? Se você tem a pele morena, não funciona. Então, vamos testar provavelmente com substâncias naturais, tá? Mas faça uma esfoliação do local apenas, tá? Antes de aplicar. Vamos lá. Elizabeth. Como posso manipular em casa mesmo um creme com produtos naturais contendo enxofre para branquear completamente a minha pele sem danificá-la? Olha, eu não conheço muito o enxofre não, tá? Vou ser bem sincera, tanto que eu nem cito no livro, né? Mas eu andei pesquisando e existe sim, tá? Clareamento com enxofre. Ele serve muito mais para outras coisas, mas para clareamento também, tá? Então, mas antes você teste para ver se você não tem alergia, tá? Ou alguma sensibilidade a essa substância, mas pode usar sim. A Dilma pergunta. Cadê? Aqui. Boa noite. Por que a minha pele não fica clara? Bom, Dilma, eu preciso de mais dados, né? Só dizendo assim, por que a minha pele não fica clara? Não sei o que você fez, qual que é o seu problema, não sei absolutamente nada. Então a gente precisa saber, tem que ter mais informações, tá bom? Nilza. Eu não tenho dúvida, já clareei minha pele do meu rosto, estou bastante agradecida. Oi, Nilza, eu estou mais agradecida ainda, tá? Nossa, eu estou muito feliz que deu resultado e que você está já feliz, né? Então, se você puder, você envia uma foto de antes e depois, tá? Para a gente poder mostrar para as pessoas também, ok? Muito obrigada, Nilza. Cleonice. Olá, eu entendi que demoraria bastante tempo até minha pele voltar a ficar uniforme, mas eu queria saber aproximadamente quanto tempo. Sei também que depende de quanto tempo eu já tenho elas, e é muito. Há uns 15 anos surgiram as primeiras. Eu faço as poções e tenho usado com frequência, mas às vezes tenho que sair e não consigo usá-las. Eu gostaria de saber se o fato de ficar uns dias sem usar neutraliza o que já fiz e recomeçarei tudo do zero novamente. Cleonice, se você ficar um tempo sem usar, apenas ela não avança, tá? Não volta a estaca zero. Desde que nesse meio tempo você tome os devidos cuidados de usar bloqueador solar, tá? Isso é muito importante. Aí a coisa pelo menos não avança, né? Ela não vai retardar, mas também não vai avançar. Então vai ficar na mesma se você usar o bloqueador certinho, tá? E volte a usar. Como eu falei, volte a usar apenas à noite, porque de dia às vezes a gente tem compromisso, fica numa correria, mesmo de manhã, né, tem que sair correndo, então fica mais difícil, tá? Agora a Doralice pergunta: oi, tenho pesquisado muito sobre melasma, mas até agora ninguém achou uma solução. Queria saber se o seu programa Clarear haverá soluções para clarear definitivamente essas manchas. Haverá algum remédio natural, produto natural que possa limpar de dentro para fora? Olha, Doralice, o clareamento que eu proponho no livro usa apenas produtos naturais, certo? Nada de produtos químicos. Então a solução para mim pode não ser para o seu caso específico. Você precisa testar para ver se a resposta da sua pele será boa para essa substância, por exemplo, né? E a limpeza de fora para dentro, de dentro para fora, perdão, é excelente. Porque a circulação melhora, os níveis hormonais ficam equilibrados, as manchas melhoram e tendem a não reaparecer. Claro que os exercícios físicos frequentes é importante também. Então, remédio natural, como eu disse, eu não recomendo, né? Já disse antes, a alimentação mais natural possível, sem alimentos processados, sem carnes, né? Sem leite, sem farinha branca, sem arroz branco. Olha, se você se alimentar de frutas, verduras, legumes e grãos integrais, tá muito bom, tá? Daí você vai ter um resultado bom sempre. Bom, gente, é assim, ó. Chegaram outras perguntas depois dessa última, que não vou conseguir responder agora, porque né, vai passar muito do tempo, mas todas elas serão respondidas, tá? Aqui embaixo e também no próximo webinário. Então fiquem ligadas que sempre vou estar falando. Olha, e agora chegou na hora da surpresa.
Finalmente! Ai, esperei tudo isso para ter surpresa. Gente, a minha caixinha de surpresas, então, é o seguinte. Eu elaborei uma coisa muito especial que se chama Pacote Ouro de Coaching de Clareamento, para ajudar você passo a passo, tá? Então, o que esse pacote contém? 4 sessões de 15 minutos cada, uma sessão por semana. Aí a gente vê como faz, né? Google Hangout ou Skype, como for. Um e-mail por dia, por 4 semanas. Você me manda e-mail todos os dias, eu te respondo, né? Como tá indo, dúvidas, o que eu devo fazer e tal. Bom, tabelas para aplicação do método. Então, desde o início, a gente vai fazer uma lista do que tem que comprar ou não comprar, o que tem que preparar. Na verdade, são os preparativos que você vai fazer, né? E depois, dia a dia, como você vai aplicar, como que você vai fazer, tá bom? E acompanhamento dos resultados semanalmente. Então, semanalmente a gente vai avaliar os resultados, como é que está indo, quais as dificuldades, não dificuldades, bom, enfim, tudo que de dúvidas ou não dúvidas que você tiver, né, a gente vai acompanhar e vamos guiando o rumo para que ela vá para o rumo certo, tá? Então, esse pacote de ouro de coaching de clareamento, só para você ter uma ideia, tá? Não é para me gabar, mas a minha hora de consultoria de saúde e beleza é R$ 497 hoje, tá? Então, se eu fizer um coaching de 4 semanas, de uma vez por semana, pelo Skype ou Google Hangout, por exemplo, 15 minutos por sessão, então, 1 hora, né? São 15 minutos, então, em 1 hora, R$ 497. E também por e-mail, durante um mês, né? Como eu disse, uma pergunta por dia, esse pacotinho ali é R$ 297. Então, o total do coaching do mês é R$ 794. Gente, para quem se inscrever hoje, tá? Eu vou fazer um preço muito, muito, muito especial. Nunca fiz antes. Esse preço é muito especial. Olha só. Apenas R$ 197. Gente, isso aqui é o meu presente para você. Então, acesse, para você ter esse pacote, acesse http://como clarear a pele /pacote ouro, tá? Então, vá lá, acesse que você vai ter esse valor ali para você, tá? Especialmente para você que está neste webinário hoje. Olha, esse pacote ouro aqui tá de ouro mesmo, tá muito dourado, tá? Eu estou fazendo essa promoção para você, especialmente que está me assistindo agora, que deixou o Jornal Nacional de lado, tá? Daqui a pouco tem a novela, mas tá. A novela também espera um pouquinho, né? A novela tem todos os dias, né? O Jornal Nacional tem todos os dias. E eu não estou aqui todos os dias. Então, aproveite. Gente, enquanto você espera, então, o link, eu vou mostrar uma coisa aqui. Vamos lá. Que por e-mail as pessoas têm perguntado, né? As pessoas que compraram o livro, tem umas que fizeram pergunta aqui sobre essas vitaminas que eu tô falando, tá? Então, assim, ó, eu só quero esclarecer uma coisa. Na época que o livro foi escrito, por pesquisas e tudo, assim, era muito, muito mais fácil de encontrar a niacinamida, por exemplo, tá? Que hoje vocês talvez estão tendo um pouquinho mais de dificuldade. Então, era muito fácil, né? Era uma coisa praticamente de prateleira, de prateleira de farmácia, né? Vitamina K, idem, e vitamina A também. Vocês lembram também daquelas ampolinhas? Quem não comprou aquelas ampolas de Arovit, vitamina A? Então, hoje em dia, você nem encontra mais, né? Era uma ampolinha assim que você passava no cabelo. Tinha gente que passava, acho que até meio direto assim, no cabelo, né? Então, hoje está muito mais difícil, tá? Pode ser que ainda alguém tenha, mas não sei. Aqui em Londrina, onde eu moro, é mais difícil também. Então, muitas pessoas estão encontrando dificuldade. Mas eu só quero esclarecer, então, a história da niacinamida, por exemplo, tá? Olha só. Eu até, isso aqui, só para ter uma ideia, de novo, eu comprei faz uns 2 dias. Eu pedi, eu falei assim, olha, gente, agora não vai dar. Não vai dar para ver. Tá, não tem problema. Eu leio aqui para você. Olha, é niacinamida, tá? 50 miligramas. Por exemplo, se você pode pedir a quantidade que você quiser, né? Veja a receita, fala, eu quero tanto. Então, você fala lá com o farmacêutico de manipulação. É uma farmácia de manipulação, tá? O que ele fez aqui para mim? Ele colocou 50 miligramas em cada cápsula. Podendo atualizar a página que vai ter um botão. Atualizar. Pessoal, é o seguinte, meu técnico disse aqui. Atualize a página,
tá? A página em que você está me assistindo, faz uma atualização, né? Deve ter lá uma tecla ou aquele redondinho, depende do computador. Atualizar, que você vai ver o link lá embaixo, tá? Do pacote ouro. Aí você clica no link para poder acessar, ok? Vamos voltar à niacinamida. Tá. Então, assim, ele não vende a niacinamida, porque é o ingrediente que eles usam. Eles usam em várias coisas, mas assim, eles não vendem, falam, tá aqui a niacinamida, né? Acho que deve parecer tipo um pozinho branco. Bom, aí o que eles fazem? Eles misturam, eles só vendem para você manipular. Eu disse para farmacêutico, tá, mas como é que você manipula? Você consegue colocar uma substância inerte que não vai fazer nenhuma diferença? Sim, consigo fazer. Então, o que ele fez aqui para mim? Olha, vou te mostrar, tá? Isso aqui dá para ver, né? Ó, são umas cápsulas, tá? Cápsulazinha. Então, se você abrir, você vai ver um pozinho branco, tá? Aqui, em cada cápsula dessa, tem 50 miligramas de... tá certo, miligramas. Eu já tô confundindo com outra coisa aqui. Tá, miligramas de niacinamida. Além disso, ele tem um outro material, um recipiente, pessoal, é um outro material junto, inerte. Então, quer dizer, não vai fazer nada. Só que eles não podem vender só a niacinamida, por isso que eles misturam com essa outra coisa aqui, tá? Mas não dê importância a isso, funciona, é assim mesmo, tá? Então, você pede a quantidade que você quiser, porque vai quanto que você quer? Eu quero tanto. Então, ele vai dizer, tá, mas como? Então, vai lá, então, se você não pode me vender puro, me vende misturado com outro recipiente, com um recipiente qualquer que seja inerte, que não vai me afetar no efeito da niacinamida, tá? Isso, então, é niacinamida, ou nicotinamida, ou vitamina B3. Isso, assim, normalmente conhece como nicotinamida também, tá? Assim, pelo menos aqui em Londrina, pelo jeito, o pessoal gosta do nome nicotinamida. Aí nós temos uma outra coisa, aqui, que é a vitamina K, tá? Também. A vitamina K também é um pozinho. Agora aqui já é outra história. Olha que bonitinha essa cápsula aqui. São cápsulas. Ai, meu Deus. Você consegue ver aqui? Ai, aqui. Ó, verdinho com branquinho. Tá? A cor não importa, né? Porque você vai abrir mesmo. É um pozinho também que tá aqui dentro, né? Agora, cada cápsula dessa, de vitamina K, nesse caso aqui, contém 50 microgramas. Micro quer dizer 1 milésimo, tá? Então, microgramas, 50 microgramas. Então, veja lá na receita quanto você precisa e falar, eu quero tantos microgramas e daí você faz a mistura que você quiser, manipulado, com substância inerte, mas eu quero a vitamina K, tá? E a outra coisa, tá? Que é a vitamina A. Aí, essa vitamina A já é diferente. Ele é fluido. Então, ele pode, como era muito usado para cabelo, assim, ele até pergunta, você quer que misture no shampoo? Eu posso te vender misturado no shampoo, qualquer coisa. Fluida. Aí, eu falei, tá, então, me põe num creme hidratante, né, bem inofensivo. Tá bom. Então, tá aqui. Então, eu fiz um tubinho, tá, de 100 gramas, sendo que vitamina A, então, tem 2% de vitamina A em creme, QSP 100 gramas. O que significa isso aqui? É um creme de quantidade suficiente para 100 gramas. Então, tem 2% aqui, tá? Uma coisa que dá para fazer assim, ó, até tem que experimentar fazer, né? Pega um pouquinho desse creme que é hidratante, que tem a vitamina A, abre uma cápsulazinha de niacinamida, põe na mãozinha assim, dá uma passadinha no rosto, né? Veja só, deixa eu fazer outra receita assim. Mas eu falo ali também, né? No livro também tem, né? Esse negócio de você fazer na mão e tal, passar na hora, tá? Mas, na verdade, assim, no fim, você vai acabar descobrindo a sua própria receita, você vai fazendo a sua própria receita, tá? Bom, o que mais que eu preciso falar para vocês? Conseguiram lá acessar ou não? Deu para acessar? O link tá lá, tá? Pessoal, é só hoje, hein? Vai lá. Tô esperando você. Bom, vamos lá. Opa, deixa eu... Gente, também assim, ó, vou aproveitar esse webinário para dizer em primeira mão que estou começando a estudar uma versão 2 deste livro, tá? Esse segundo livro vai ter mais receitas naturais,
outras receitas, né? E cada vez mais se descobre outras substâncias naturais, porque natural é tudo de bom. Então, esqueça os químicos, vamos para os naturais mesmo, né? Tem, então, várias. Inclusive, até uma cliente que citou do enxofre, né? Que eu nem abordo no livro, também não dá para abordar tudo, tá? Mas, assim, eu vou colocar mais receitas, outras receitas com argila, tem bastante, né? Além disso, mas você não se preocupe, tá? Você que tem a versão 1, não fique preocupado, e agora não tem a versão 2. Você vai ganhar a versão 2. Quem comprou a versão 1 vai ganhar a versão 2, tá? De graça, vou mandar para você. Eu tenho seu e-mail, né, dos compradores, então vou mandar a versão 2 para você, de graça. Então, quem não comprou o livro ainda, tá na hora de comprar, certo? Vai à sua esquerda ali, clica no livro, pode comprar agora, tá? Porque hoje o preço está em promoção. E depois, lógico que vai voltar ao preço normal, e a versão 2 vai ter um preço normal também. Então, assim, aproveite agora, que quem comprar mesmo hoje vai ganhar a versão 2 também, tá? Bom, além disso, a versão 2, além de ter receitas naturais, vou ter também entrevistas, e vou ter dicas com esteticista que trabalha especificamente com clareamento de pele com produtos naturais, tá? Isso é uma coisa que eu vou colocar para vocês também. E também eu vou ter uma sessão surpresa. Outra surpresinha para você. Tá, é uma sessão surpresa de autoajuda. Ele será escrita, já está sendo elaborada, e vai ser escrita pelo Luiz Souza, que é autor também do livro que você ganhou, que é Os Segredos de Beleza da Mulher Brasileira, além de outros livros de autoajuda em inglês, principalmente, né? E também tem algum traduzido já para o português. E eu queria, então, que o Luiz hoje falasse um pouquinho, né? O que vai ser essa surpresa. Pode ser? Ele já está vindo aí, tá? Só vai dar uma pincelada do que é essa surpresinha. Oi, pessoal. Muito prazer que eu estou aqui com você. Obrigado, Marisa. Deixa eu um pouco mais pra lá. Vamos lá. Então, uma coisa que a gente verificou na pesquisa que foi feita recentemente com as leitoras do Como Clarear a Pele e com o público do Bonita para Sempre, é que todas sofrem de baixa autoestima. E uma coisa que a gente percebe é que a baixa autoestima pode levar a mais manchas, né? Quanto mais baixa a sua autoestima for, pior fica. Então, a gente vai estar trabalhando essa questão da autoestima porque, como existe um autor muito interessante, muito famoso, Maxwell Maltz, escreveu um livro chamado Psicocibernética, em 1960, e ele era cirurgião plástico, olha que interessante. E ele tinha muitos clientes que pediam para ele fazer uma operação, né, plástica, cirurgia plástica, e muitas vezes ele não aceitava fazer aquela plástica, porque acabava vendo que a pessoa o defeito que a pessoa achava que tinha não era tão grande. Então, a questão da baixa autoestima pode ser, às vezes, isso também, né? Você acaba sendo muito autocrítica, e eu acho que isso é uma coisa muito comum, principalmente entre as mulheres, que tem uma exigência muito grande para a mulher ser linda, enfim, né? Quem que não quer ser linda? É natural, isso aí a gente não consegue, é a coisa mais natural do mundo. Só que o que acontece é que essa necessidade de se sentir linda acaba levando a autoestima a ser baixa, muitas vezes porque, sei lá, pegou alguma mancha no rosto, enfim. Então, a gente tem que trabalhar essa parte de dentro para fora também, né? Então, a ideia é que na segunda edição do livro a gente ajude você nisso também. Não só melhorar por fora, mas melhorar por dentro também, e você poder ter uma autoestima, que aí você vai se curar, né, de dentro para fora. Também pode ajudar, inclusive, a curar, a melhorar a pele, né, e tudo mais. Então, a ideia é que a gente trabalhe isso aí também. Né? Legal, então, quer dizer, o segundo livro vai ser isso, gente. Nós vamos abordar, vai ter uma abordagem de dentro para fora também, né, com alimentação boa,
com a parte emocional e espiritual também, né, boa, para que ela reflita bem no exterior, tá? Porque muitas vezes a parte externa é um reflexo do interior, certo? Exatamente. Acho isso mesmo. Cada vez mais isso está comprovado, né? É muito interessante porque quando você fala de beleza, há muitos anos atrás não se associava beleza com saúde, né? E hoje se associa diretamente, né? Uma mulher, para ela ficar bonita mesmo, ela tem que ter saúde. E aí que você vê exemplos como Gisele Bündchen, por exemplo, né? É uma mulher com saúde também, né? Ela não é só uma beleza exterior, só uma coisa fingida, né? Uma coisa fake, né? E ela, com certeza, pela alimentação dela, e ela é um excelente exemplo, porque ela faz, inclusive, yoga, né? Ela faz outras coisas para conservar a parte espiritual e emocional dela elevada também. Então, é um excelente exemplo, né? Aliás, a ser seguido, né? É um modelo. Com certeza. Então, a ideia é que a gente faça com esse novo livro um remake geral, né? Tipo, na moçada. Fora, com nutrição, autoajuda e tudo mais. Isso mesmo, né? Ajudar todos nós, né? A ideia é essa. Então tá bom. Então, muito obrigada pela sua participação. Tchau, pessoal. Bom, voltando aqui. Gente, então assim, o link já está ali, né? Aí você pode acessar. Olha, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, né? Ter a preferência, né? Pela deixado a televisão de lado hoje, deixado seus compromissos, deixado, né, outras coisas por fazer, né? Depois a gente volta para lá, né? E, olha, eu estou aqui, né? Tento responder todas as perguntas, que são muitas perguntas mesmo, né? Como faço isso, como fiz aquilo. Na verdade, assim, acabam as perguntas até, nem todas elas são dentro do tema, às vezes elas fogem um pouco do tema, mas tudo bem, a gente responde também, né? O que puder fazer, né? A gente me perguntou sobre, sei lá, várias coisas. Inclusive homens, né? Hoje em dia até tem muitos homens, não só mulheres, preocupados também com a beleza, né? Não são só mulheres, né? É que eu abordo bem mais mulheres, que são muito mais mulheres, né? E hoje em dia realmente não é mais um tabu até os homens estarem preocupados com a beleza, né? Também a gente também quer ver os homens bonitos, né? Não só nós mulheres, mas a gente também quer ver os homens bonitos. Então tá, gente, olha, a gente era para ser de 1 hora, acabou sendo um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, façam perguntas, elogios e sugestões, ok? E espero poder ver vocês em breve, de novo. Oi? Fala do pacote ouro de novo. Gente, tá, não se esqueça que tem aquele pacote ouro surpresa, é o pacote ouro que eu estou fazendo essa promoção, tá? Hoje, então vai lá, acessa o link. Olha, esse pacote está maravilhoso, né? A gente vai poder dar um acompanhamento bem pessoal, que senão é muita gente mesmo, então realmente eu vou ter que fazer né, você também tem que querer fazer isso, né? Então, como eu já disse, o que ele tem, né? São as sessões, né? Do 1 a 1, os e-mails que a gente vai trocar, e as tabelas, o método, tá? Passo a passo, né? Passo a passo, o que você vai ter que fazer, cada uma pessoa é diferente da outra, os compromissos são diferentes, então a gente vai fazer um acompanhamento direto, tá? Bom, o que mais que precisa acrescentar? O livro quem comprar o livro hoje vai ganhar o 2. Sim. Não, repetindo, eu já falei isso, né, gente? É o seguinte, a versão 2 vai sair daqui a alguns meses, não sei, ainda não tem uma data precisa, mas sim, quem comprar a versão 1 vai ganhar a versão 2, né? Isso eu já disse. Então, mesmo que você compre hoje, as pessoas que já compraram no passado, tá? Vão ganhar a versão 2. Então, não se preocupe, vocês vão ganhar a versão 2, né? As compradoras que estão me assistindo, né, os meus clientes, já vão ganhar a versão 2. E as pessoas que ainda não compraram o livro, comprem agora, tá? Que já podem ir aplicando o método. Além disso, a versão 2 vai ser gratuita para vocês, tá? Daí eu vou enviar gratuitamente assim que ele ficar pronto, ok? Mas quem comprar hoje tem vantagem de... Então é isso, gente. Então tá. Hoje eu fico por aqui.
Um beijo e até a próxima.